Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estão preparados para uma aula em movimento? Ou melhor, em repouso? Não, espera. Você já reparou que no mundo a gente move as coisas, ou seja, tudo hoje em dia é movimento, certo? Porque a gente move cadeira, a gente move mesa, a gente move os braços, as mãozinhas. Então, tudo que nos cerca é envolto de movimento, certo? Então, você já reparou ou parou para pensar como que eu faço para um corpo, ou seja, um objeto, sair do repouso e entrar em movimento? Ou então, como que eu faço para um objeto entrar simplesmente no movimento? Ou simplesmente que um objeto deixe de se movimentar. Por algum motivo, ele ficou no estado que a gente chama de repouso. Então, para colocar um objeto em movimento, é necessário que a gente coloque força nesse objeto. Então, a partir de agora, a gente vai estudar justamente a relação entre força e movimento. E para isso, existe na física uma área chamada de dinâmica, que é a área que estuda as causas e os efeitos do movimento. Bem, para isso, alguns estudiosos tentaram explicar como que esse corpo, esse objeto faz para se movimentar ou faz para entrar em repouso. E aí surge uma importante figura, que é Galileu Galilei. Galileu Galilei, ele existiu dos anos de 1564 a 1642. E ele dizia o seguinte, que um objeto ia permanecer em movimento a não ser que uma força fosse aplicada nesse objeto e esse objeto ou continuasse em movimento ou ele entraria no estado de repouso. Então, gente, eu vou ler para vocês aqui na página 17 do livro o parágrafo que diz o seguinte sobre Galileu. Em seus estudos, Galileu explicou que este corpo que está se movendo deixará de se mover, não pela falta de força que nele foi aplicada, mas devido à ação de forças contrárias ao movimento. Logo, se essas forças pudessem ser anuladas, ou seja, elas não existissem, o corpo se manteria em movimento indefinidamente, ou seja, para sempre, em consequência da força aplicada em um único empurrão. E aí, existiu também na ciência um cara muito importante chamado Isaac Newton. Isaac Newton, que é esse cara da foto aqui, ele simplesmente fez umas complementações nos trabalhos de Galileu. E aí ele foi responsável por escrever um livro chamado Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, o qual ele dedicou a escrever sobre os movimentos e também ele explicava o que era o significado de força, ou seja, o conceito da força. O que significa força para você? Consegue me explicar o que é força? Então foi isso que Isaac Newton fez. E para explicar o conceito de força e também falar sobre os movimentos dos objetos, Isaac Newton criou um legado de leis que ficaram conhecidas como leis de Newton. E então, estão preparados para adentrar nos conhecimentos, nas teorias, nas leis de Newton? Bem, primeiramente, eu vou explicar para vocês a primeira lei de Newton. O que dizia a primeira lei de Newton? Dizia o seguinte, que um objeto tende a permanecer em repouso ou tende a permanecer em movimento
a menos que uma força externa envolva esse objeto. Ou seja, o objeto, se ele está em repouso, ele vai ficar em repouso. Se o objeto está em movimento, ele vai continuar em movimento. E essa primeira lei de Newton ficou conhecida também como lei da inércia ou princípio da inércia. E como que eu faço para explicar a lei da inércia, princípio da inércia? Bem, imagine que você entrou em um ônibus e você sentou num banco. Beleza, até aí tudo bem. Você está sentado, você está na condição de repouso. Aí o ônibus começa a se movimentar. Quando o ônibus se movimenta, você vai para trás. E aí você tem a tendência em permanecer em repouso. Porque você foi para trás, continuou sentado no lugar que você estava. Mas agora, se esse ônibus saiu bruscamente, o que vai acontecer com o seu corpo? O corpo que estava paradinho, ele vai fazer isso aqui, certo? Ele vai dar um solavanco. Ou seja, precisou de um empurrãozinho, ou seja, o movimento do ônibus para o seu corpo poder se movimentar. Então, o seu corpo estava em repouso, ele permaneceu em repouso. Mas uma força foi aplicada, ou seja, o empurrão do ônibus, o movimento do ônibus. E aí você saiu do estado de repouso e se movimentou. E continuou em movimento, certo? Então essa é a primeira lei de Newton. Então, gente, Newton compreendeu o seguinte dessa primeira lei: que um corpo se manteria em repouso e continuaria em repouso, a não ser que uma força fosse enviada até ele, e aí sim ele iria se movimentar. Ele sairia do estado do repouso e entraria em movimento. Bom, agora a gente vai ver rapidinho a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton também é conhecida como princípio fundamental. E diz o seguinte, está na página 19 do livro. De acordo com a segunda lei de Newton, uma força aplicada em um corpo causa uma aceleração, uma variação na sua velocidade. E quanto menor a sua massa, maior será essa variação. Ou seja, o livro dá o exemplo de duas caixas de sapato. Uma caixa vazia e uma caixa que tem um sapatinho dentro. As caixas estão fechadas. Você não consegue ver o que tem dentro. Mas a partir do momento em que você empurra aquela caixa, ou seja, você exerce uma força naquelas duas caixas, você vai perceber o quê? Que a caixa que estava sem sapato, ela estava com menor massa. Então, a aceleração nela foi maior. A aceleração que você fez com a força das suas mãos foi maior. Agora, a caixa que estava com o sapato dentro foi menor. Por quê? Porque tinha objeto lá dentro. E aí aquela caixa se tornava com maior massa, mais pesada, digamos assim. E aí você fez menor força, certo? Porque foi um pouco mais difícil você continuar aquele movimento. Agora, a terceira lei de Newton também é conhecida como o princípio da ação e reação. Ou seja, para cada ação que você fizer, existe uma reação. Como assim? Essa lei também descreve as forças que sempre surgem da interação dos corpos. O livro diz o seguinte: Newton afirmou que, para toda força de ação aplicada em um corpo, existe ao mesmo tempo uma força de reação em outro corpo. Como fazer então para poder visualizar melhor como funciona a terceira lei de Newton? Imagine a seguinte situação. Você entrou numa piscina. Tá na piscina.
começou a nadar. O que acontece? Você nada e você faz essa ação aqui, de jogar a água para trás. Só que existe uma reação. Quando você joga essa água para trás, a água te empurra para frente. E nesse momento que ela te empurra para frente, você nada. Então, a natação é justamente isso. É a água te impulsionando para frente. E aí, gostaram de ouvir sobre as leis de Newton? Bem legal, né? Então, vamos embora estudar um pouco mais? Vamos embora fazer as atividades propostas? Tchauzinho!